Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Então, esse vídeo vamos dar continuidade aqui ao bloco de questões gratuitas de legislação para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Que, dando continuidade, a gente vai abordar aí a Constituição do Estado do Paraná, dando prosseguimento ao que a gente já viu nos vídeos anteriores. Inclusive, há uma playlist específica de estudo para esse concurso. E se você quiser mais materiais para esse concurso, deixe aí nos comentários. Inclusive, estou pensando em construir um material específico de legislação, quem sabe talvez um simulado. Deixe aí nos comentários que eu posso viabilizar isso para vocês. Mas vamos aqui ao vídeo com as nossas questões. Número 1. A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios do Paraná obedecerá, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, motivação e economicidade. E aí, um item correto ou incorreto? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Aqui, de fato, estamos diante de um item correto. De fato, razoabilidade, ou seja, não ir para o excesso, né? Tratar as demandas de acordo com um certo grau de razoabilidade, de equilíbrio entre o que deve ser aplicado e o que não deve ser aplicado, e a intensidade, sobretudo, que isso deve ser aplicado. A motivação é, de fato, fazer ali a justificativa do porquê algo foi realizado, e economicidade, né? De alguma forma, aplicar os recursos de uma forma econômica, de uma forma eficiente. De fato, aí, então, número 1, correta. Lei complementar estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no Estado do Paraná, desde que o contrato trabalhista tenha prazo máximo de 2 anos, prorrogável por igual período. E aí, questão correta ou incorreta? Essa questão número 2 está incorreta. Aqui eu fiz uma brincadeira na Constituição. A gente tem ali o prazo de validade do concurso de 2 anos, prorrogável por igual período. Aqui, na Constituição do Paraná, de fato tem que o contrato trabalhista, no caso de contratação temporária, tenha prazo máximo de 2 anos. Porém, não há essa possibilidade de prorrogação por igual período. Então, aqui o item está incorreto, conforme artigo 27, inciso 9 da Constituição do Paraná. Dando seguimento, questão número 3. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos na forma e gradação previstas em lei estadual. E aí, questão correta ou questão incorreta? E aí, essa questão aqui, tomem cuidado, hein? Está incorreta. De fato, conforme Constituição Federal e Constituição Estadual, improbidade administrativa importa suspensão dos direitos políticos. A gente ainda tem perda da função pública, indisponibilidade dos bens, porém, o trecho final que está incorreto, na forma e gradação previstas em lei estadual. Na verdade, é prevista em lei federal, né? Uma matéria que compete aí à União fazer legislar sobre. Né? Então, aqui eu coloquei a palavra estadual, o que tornou o item incorreto. Se a gente for utilizar a Constituição do Paraná como referência, artigo 27, parágrafo 5º, demonstra para a gente que de fato esse item está incorreto. Tomem cuidado com esses detalhes sutis. Questão número 4. Nos concursos públicos promovidos pela administração pública, não haverá prova oral de caráter eliminatório, ressalvada a prova didática para os cargos do magistério. E aí? Questão correta ou questão incorreta? De fato, conforme a Constituição do Paraná, há sim essa prescrição, essa negativa, né, essa vedação de prova oral de caráter eliminatório. Obviamente há exceção,
no caso, é para os cargos de magistério, que isso aí, de uma forma até considerando todo o território brasileiro, é algo bastante costumeiro para essa carreira. Então, aqui número 4, correta. Número 5, o servidor público da administração direta do Paraná que inicia o exercício de mandato de deputado nesse estado deverá ficar afastado do seu cargo até o término da função parlamentar. E aí, item correto ou incorreto? Então, aqui, item correto. Dá para resolver essa questão tanto utilizando os conhecimentos da Constituição Federal como da Constituição do Estado do Paraná. Se a gente está diante de um mandato eletivo federal ou estadual, há sim aí de fato essa prescrição, essa imposição de afastamento do cargo. Quando a gente pensa já na função aí de prefeito, é possível optar por uma ou outra remuneração. E quando a gente pensa no cargo de vereador, se for possível, né, compatibilizar as duas funções, é possível, inclusive, cumular os vencimentos dos dois postos. Então, aqui o item, como trouxe o mandato estadual, né, um mandato eletivo estadual, a gente tem sim esse fato, essa imposição do afastamento. Então, número 5, correta. Número 6, as empresas sob controle do Estado terão, no mínimo, 2 representantes dos seus servidores na diretoria, na forma que a lei estabelecer. E aí, item correto ou item incorreto? Essa questão 6 está incorreta. Conforme o artigo 30 da Constituição do Estado do Paraná, há aí a imposição de que haja, no mínimo, um representante dos servidores de empresas sob controle do Estado na diretoria, né? Então, esse item aqui está incorreto devido ao quantitativo aqui ter sido alterado em relação ao inicialmente previsto na Constituição do Paraná. Tá bem? Se esse vídeo fez sentido para você, se você quer mais conteúdos da Constituição do Estado do Paraná, simulados ou outros materiais, deixem aí nos comentários que eu vou avaliar a construção de mais conteúdos para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e o compartilhar. Muito obrigado e até uma próxima!